Está aí, Paulo. portanto. Então, olha só, estava falando da importância de ter um Banco Central independente. Outra importância é você ter uma Polícia Federal independente, né? Recentemente, o Colombo estava até falando isso, tentaram colocar em votação no Congresso um projeto que mudava a autonomia do Banco Central, permitindo que o Congresso demitisse diretores do Banco Central se ele tivesse uma atuação que fosse considerada ali não correta. Claro que ali, quando esse projeto foi aprovado, essa operação, essa questão do Banco Master já estava na mira ali de parlamentares, querendo ter uma influência sobre o Banco Central. Tem um outro projeto tramitando ali no Congresso Nacional, que esse é um projeto importante, que dá não só autonomia para o Banco Central conduzir a sua política monetária, mas também autonomia financeira. Hoje o Banco Central, não tendo essa autonomia financeira, ele não tem um orçamento suficiente, por exemplo, para manter alguns dos seus servidores, os principais servidores, que tocam o dia a dia do Banco Central. Para você, por exemplo, dotar o COAF de uma melhor estrutura tecnológica. Daí a importância. O PT resiste muito a essa autonomia financeira do Banco Central. Mas ela é importante exatamente para que dê mais força, mais poder a um Banco Central independente, não só na condução da política monetária, mas no manejo do seu orçamento para se fortalecer ainda mais, para poder fazer essas fiscalizações. E voltando à questão política, esse projeto que tentaram aprovar, claramente já tinha ali gente mirando essa questão do Banco Master. Por isso a importância de você blindar, Camila, Banco Central, Polícia Federal, órgãos de estados que fazem esse tipo de operação. O Banco Central é que descobriu essas operações fraudulentas e comunicou para a Polícia Federal e para o Ministério Público que começaram a investigar e descobriram essa fraude que pode chegar a 12 bilhões de reais e aí vai atingir governador, vai atingir parlamentar, que convenceram, por exemplo, um fundo de pensão do Rio de Janeiro a comprar altas somas de CDB de um banco totalmente suspeito. Exato. Um banco de pensão não faz, um fundo de pensão não faz isso sem pressão política, Camila. Exatamente. E, Ana, todos os sinais foram dados nesse caso. Tem 2 meses que o Banco Central rejeitou a compra do Master pelo BRB. Ontem houve a tentativa ou oferta de compra do Master pela Fictor, né? Enfim, e hoje a liquidação. Os passos estavam muito claros, né, Ana, de que essas operações tinham mais do que suspeita. Camila, olha, há mais de um ano eu ouço de integrantes do mercado financeiro que a operação do Banco Master era insustentável. Compra de sedes nababescas no Brasil e fora, bancavam grandes eventos, inclusive com a participação de políticos. Esse tipo de coisa o mercado financeiro vai identificando. Então, havia já uma pressão para que o Banco Central atuasse com rigidez nessa regulação. E foi o que aconteceu, viu? As informações que chegaram para a Polícia Federal são muito robustas, vieram do Banco Central, vieram também do Ministério da Fazenda e a partir daí foram crescendo. Então, o que a gente consegue ver agora? Uma preocupação, sem dúvida, com quem colocou dinheiro no Banco Master, chamados créditos podres, né? Dinheiro sem lastro, crédito sem lastro. Quem autorizou isso? Porque a gente tem que olhar, sem dúvida, para instituições públicas, quem gere dinheiro público e dinheiro de servidores públicos no Brasil inteiro e que isso estava sendo colocado no Master, como vai se recuperar esses recursos, então venda ainda de ativos, falei aqui que o Will Bank vai ser provavelmente vendido à parte, o Banco Central vai cuidar disso também e, claro, recuperação de recursos que estão com os donos do banco e acho que vai ter uma grande discussão sobre a interferência política nessa regulação, porque sempre que a gente fala, por exemplo, da tentativa de interferir no COAF
que o COAF também participou. O COAF, o Conselho, né, de Controle de Atividades Financeiras, que hoje é presidido por um delegado da Polícia Federal, também é sempre alvo dos políticos e participou dessa investigação. Como o Banco Central também é alvo de pressão. A gente viu no caso do BRB até uma tentativa de você afetar o nome, né, ataques à integridade de diretores do Banco Central que estavam dizendo não para a compra do BRB. Isso tudo tem a ver com um ambiente de interferência política e de tentativa, muitas vezes, de passar com operações em que o grande lesado, no fim das contas, é o cidadão brasileiro, porque é ele que acaba perdendo. Então, essa investigação tem que se desdobrar também para as ramificações políticas e tentativas sempre de enfraquecer regulação, o controle. A gente está vendo, por exemplo, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, muito robusto para proteger quem colocou recursos até o limite, né, de 250 mil, essa é a regra, mas o quanto isso mostra que a gente tem um sistema financeiro que consegue absorver esse tipo de escândalo e como é necessário também que essa regulamentação ocorra de forma muito séria, que o Banco Central possa atuar livremente e sem interferências políticas. Bruno, já tem informação do que vai acontecer com os detidos? Tem perspectiva de depoimento? Eles são levados para audiência de custódia? Queria que você desse esse caminho para a gente. Deve ter audiência de custódia, sim, Colombo. Ela deve ocorrer agora, durante o dia de hoje. Em relação a depoimentos, ainda a gente não tem informação, mas essa é uma investigação. O inquérito, propriamente dito, é tocado por Brasília, então as decisões judiciais, a decisão judicial, melhor dizendo, saiu para a Justiça Federal em Brasília, então isso deve ser concentrado. Agora, São Paulo participativamente, né, a sede do banco está aqui, tem policiais aqui também experientes no mercado financeiro, em operações desse tipo, como a Ana vinha descrevendo agora há pouco, então é uma parceria, né? Tanto de Brasília quanto de São Paulo. Mas a tendência é que ocorra isso. Nesse momento, Daniel Vorcaro está na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo, no bairro da Lapa. Depois de uns dias, é comum também que presos nessas condições, prisão preventiva, sem um prazo determinado, que os presos sejam levados para o sistema prisional comum, sistema prisional estadual, porque a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo tem um certo limite para ficar com esses presos, em razão mesmo do espaço físico ali. É um local de trânsito, né? Os presos são levados ali, ficam por alguns dias, e quando o prazo é curto, eles ficam por ali, por volta de 5 dias, 10 dias, as prisões temporárias, geralmente. Mas como são prisões que não têm prazo para se encerrar, eles então são levados para o sistema prisional comum. Agora, eles permanecem ali nas primeiras horas exatamente para que possam passar por audiência de custódia. Como eu disse, a audiência de custódia será feita com a Justiça Federal em Brasília, então isso ocorre de maneira virtual. Os presos são levados para uma sala na própria superintendência. Essas audiências de custódia, a gente sabe, são rápidas. O juiz apenas verifica a regularidade da prisão, se a prisão ocorreu de maneira regular, não entra no mérito, não avalia se a prisão é correta ou não, isso é discutido num outro momento. Então, o que deve ocorrer nas próximas horas é isso, com todos os presos que estão aqui em São Paulo, devem passar por essa audiência de custódia, e aí sim, a partir desse momento, a Polícia Federal, em parceria também com a Secretaria da Administração Penitenciária aqui de São Paulo, define aonde eles devem ficar presos durante esse período, durante essa prisão preventiva, que, como eu disse, não tem prazo para terminar. Muito bom, gente. Olha, Bruno Tavares, quero te agradecer muito, você com toda a sua experiência de cobertura de operações da Polícia Federal. Obrigada pelas informações, pela participação, conexão sempre de portas abertas. Ana Flor, de vez em quando ela vem aqui, mas ela trabalha em outro horário. Muito bom estar aqui com você, Ana, trazendo sempre excelentes análises também. Muito obrigada. Obrigada.